Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, repartindo as alegrias e angústias da vida, que nós possamos celebrar hoje, né, reunidos em comunidade, os mistérios pascais. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Atos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, os desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, a primeira leitura de hoje é um forte incentivo para que possamos continuar com a nossa missão com fidelidade. O anúncio da Boa Nova e do nome de Jesus sempre foi acompanhado de perseguição e sofrimento. 2 pontos se destacam na leitura: o conselho de Gamaliel aos membros do Sinédrio e os sentimentos dos discípulos. Então, Gamaliel profetizou corretamente. O projeto de Jesus é de Deus, por isso não conseguiram eliminá-lo até nossos dias. Apesar da fraqueza humana, o bom propósito de anunciar Jesus continua pela palavra e pela atitude de tantos acompanhadas, é claro, da força e da iluminação do Espírito Santo. Então, que nós possamos rezar ao Espírito para que infunda em nós os mesmos sentimentos dos primeiros seguidores de Jesus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 1 a 15. João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então, no Evangelho,
da multiplicação dos pães, a multidão não entendeu o sinal e quis proclamar Jesus como rei. Pensavam que o messianismo de Jesus fosse semelhante àquele da esperança comum entre os judeus. Esperavam um Messias político ou um novo Moisés, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, depois o versículo 18. Por isso, Jesus se retirou, né? Porque ele é o Messias, sim, mas o Messias pão da vida eterna, tá certo? E nós devemos dar testemunho disso a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.